Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos! Bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina Mercado Financeiro e de Capitais. E nessa aula a gente vai começar realmente a falar dos investimentos. Sei que muita gente estava ansioso aí para saber mais sobre investimentos, como investir. E espero que nessa aula a gente já consiga acalmar um pouco seus ânimos e te faça compreender um pouco melhor o mundo dos investimentos. No entanto, a gente vai falar sobre os investimentos de renda fixa, né? Então vamos compreender a diferença dos investimentos de renda fixa e renda variável, compreender as características dos investimentos de renda fixa, identificar os produtos de renda fixa emitidos pelo governo, por instituições financeiras e por empresas. Então a gente vai falar de investimentos, mas vamos focar aí nos investimentos referentes à renda fixa, que está basicamente na unidade 2 do seu livro. E aí, para começar, a gente vai ver aqui as nossas regras do Warren Buffett, que é um dos investidores mais ricos do mundo, né? Uma das pessoas mais ricas do mundo e que construiu sua riqueza por meio dos investimentos em ações. Então, ele fala que a regra número 1 dos investimentos é nunca perder dinheiro. A regra número 2 para os investimentos é nunca esquecer da regra número 1, ou seja, nunca perder dinheiro. E para que você não perca o seu suado dinheiro, você tem que realmente entender em que você está investindo e quais são os riscos envolvidos nesse investimento que você está fazendo. Dessa forma, você compreenderá melhor, né, como está investindo o seu dinheiro e evitará alguns erros desnecessários neste processo. E aí a gente vai falar sobre os investimentos de renda fixa e os riscos que cada um deles pode trazer para você. Então a gente tem que compreender que basicamente os investimentos se dividem em dois grandes grupos: produtos de renda fixa, né, investimentos em renda fixa, e investimentos em renda variável. Os investimentos em renda variável, como ações, por exemplo, derivativos que ainda iremos estudar, fundos de investimentos imobiliários, são aqueles investimentos que você não faz ideia do quanto o seu dinheiro vai render. Você investe, compra uma ação hoje, pode ser que amanhã, depois, daqui a um ano, ela valha o triplo, o quádruplo do preço, pode ser que valha metade, valha menos. Então, a gente não tem exatamente ideia do quanto vai render nosso investimento, porque ele varia. Claro que a gente faz uma política de risco para investir em renda variável, por exemplo, mas a gente não tem muita noção do quanto esse investimento vai render. Quando eu falo de produtos de renda fixa, aí sim você já começa a ter uma noção do quanto o seu rendimento vai lhe proporcionar, né? Quanto que você vai ganhar ao investir nesses produtos. E a gente tem a caderneta de poupança, por exemplo, título público federal, CDB, LCI, LCA, debêntures, que são investimentos de renda fixa que vamos ver na aula de hoje. Então, quando você adquire um produto de investimento, né, de renda fixa, um produto de renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para alguém. Então, ao comprar um produto de renda fixa, você vai emprestar o seu dinheiro na expectativa de, no futuro, você receber o seu dinheiro de volta acrescido de juros, porque é por isso que a gente investe, a gente quer receber juros. E aí você pode emprestar dinheiro para o governo, você pode emprestar dinheiro para instituições financeiras, como o banco, por exemplo, e você pode emprestar dinheiro para empresas, algumas empresas que estão também ali listadas na Bolsa de Valores. Quando você empresta dinheiro para o governo, para emprestar dinheiro para o governo, você compra título público federal. Para emprestar dinheiro para instituições financeiras, você vai lá investir na caderneta de poupança, CDB, LCI, LCA, LC, entre outros. E para emprestar dinheiro para empresas, você compra debêntures e commercial papers, as notas promissórias. Beleza, então você já sabe o que é renda fixa. No entanto, existem dois tipos de renda fixa. Existe a renda fixa pré-fixada e a renda fixa pós-fixada. A renda fixa pré-fixada, como o nome já diz, eu estou fixando antes, né, o valor que você vai receber. Eu estou pré-fixando. Ou seja, na hora que você aplica seu dinheiro, você já sabe exatamente quanto você vai receber, quanto você vai resgatar
ao final do período. Apliquei meu dinheiro hoje e eu sei quanto que eu vou receber quando vencer esse meu investimento. Porque o seu investimento pré-fixado vai estar atrelado a uma taxa que já vai ser pré-fixada, já vai lhe ser informada no momento do investimento. Por exemplo, eu posso te falar que o seu investimento vai lhe pagar uma taxa de 10% ao ano. Estou pré-fixando e falando que você vai receber 10% ao ano. Ao longo aí de, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, você recebe 10% ao ano por esse investimento. Só que existe os investimentos do tipo pós-fixado, né, que você não sabe exatamente quanto você vai receber. Você só vai saber realmente o valor que você vai receber ao final do seu investimento. Aí você pode perguntar, professor, mas eu vou investir e não sei quanto eu vou receber. Logo, isso não seria um investimento de renda variável? Não, pelo seguinte aspecto. Nos seus investimentos de renda fixa pós-fixado, o seu investimento vai estar atrelado a algum indicador financeiro da economia. Por exemplo, eu posso falar que o seu investimento estará atrelado à taxa Selic. Eu sei que hoje a taxa Selic é 2,25% ao ano. Só que eu não sei quanto vai estar a Selic daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. Mas eu sei que o seu investimento vai remunerar a taxa Selic, por isso que ele é renda fixa. Eu não sei quanto vai estar a taxa Selic, mas sei que ele remunera a taxa Selic. Quanto essa taxa estiver, é o que você vai receber. Por isso que é renda fixa pós-fixada e não renda variável, porque renda variável você não faz noção do quanto você vai receber. A renda fixa pós-fixada vai estar atrelada ao indicador e você vai ter noção porque o seu rendimento será com base nesse indicador. Então vamos partir aqui para o primeiro investimento, né, que são os títulos públicos federais, que é você emprestar dinheiro para o governo. E aí a gente tem o nosso Tesouro Nacional. E o que é o Tesouro Nacional? O Tesouro Nacional é como se fosse um caixa do governo. Há bastante tempo aí, né, o governo, por exemplo, o governo tem as receitas oriundas de impostos, royalties, etc. E tem as despesas, que são com pessoal, com investimento, etc. A partir de algum tempo aí, a gente tem que o governo, com essas receitas, não consegue pagar as suas despesas, falta dinheiro. Se falta dinheiro, o que é que ele tem que fazer? Captar recurso, pegar dinheiro emprestado no mercado. E para pegar dinheiro emprestado no mercado, o governo emite os títulos públicos, né? O Tesouro Nacional emite os títulos públicos. O Bacen, o Banco Central, pega esses títulos públicos e vai aí negociar com os dealers, que são atualmente são 9 bancos e 3 corretoras. Nesse momento que eu falo com vocês, são 9 bancos e 3 corretoras. Então, o que é o título público? O governo pega o título, te entrega e você entrega seu dinheiro para o governo. Passou um tempo, o governo devolve seu dinheiro acrescido de juros e recupera esse título público. Antigamente o governo te entregava um pedaço de papel, mas como hoje tudo é eletrônico, essa movimentação não é mais feita de forma física, é tudo de forma eletrônica. Então, até 2002, se você quisesse comprar um título público, você ia ter que ir a essas instituições financeiras que estavam comprando esses títulos do governo. Só que a instituição financeira não vai querer que você invista no mesmo que ela, né? Então era um pouco mais difícil ter acesso a esses títulos públicos. A partir de 2002, o Tesouro Nacional, em parceria com a nossa Bolsa de Valores, criou o Tesouro Direto, que é uma plataforma que nós, pessoas físicas, temos de comprar título público de forma direta, sem a necessidade dessa intermediação dos bancos, por exemplo. No entanto, para comprar o título público, você vai ter que ter conta em uma corretora, né? A corretora vai intermediar essa negociação, vai pegar sua documentação, vai, né, fazer todo o processo burocrático. Mas, para ter acesso a uma corretora, você sabe que é fácil, já expliquei na primeira aula, basta abrir conta lá e você vai estar apto a realizar negociações, comprar títulos públicos federais. E aí, quais são os tipos de títulos que a gente tem disponível no mercado? Os títulos têm uns nomes um pouco esquisitos. Você tem o LTN, que é a letra do Tesouro Nacional, NTNF, nota do Tesouro Nacional Série F, LFT, NTNB, NTNB. Então esses são os nomes um pouco mais complicados. Só que para facilitar a nossa vida, o Tesouro Direto criou nomes um pouco mais fáceis de compreender. Tesouro prefixado, ou seja, o LTN é o Tesouro prefixado, o NTNF é o Tesouro prefixado com juros semestrais, LFT é o Tesouro Selic, tem o Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+, com juros semestrais, para facilitar a nossa compreensão. Então, eu vou te mostrar agora na prática quais são os preços, né, a negociação que está sendo feita com o título público, quanto está rendendo, qual é o preço necessário, né, qual o valor necessário para você comprar, o investimento inicial, o investimento mínimo, e para isso eu vou acessar o próprio site do Tesouro Direto. Bom, eu estou aqui no site do Tesouro Direto, que é acessível para vocês, aí está disponível, qualquer pessoa pode acessar.
E aqui ele vai trazer todos aqueles títulos que eu acabei de te falar. Então vamos começar aqui pelo Tesouro Prefixado. Como o nome já diz, ele é prefixado, vai te pagar uma taxa prefixada. Esse Tesouro Prefixado 2023 vence em 1/1 de 2023 e paga uma taxa anual de 3,95%, ou seja, 3,95% ao ano. Um título todo, se você quiser comprar um título, você teria que pagar R$ 910,20. No entanto, você pode comprar frações desse título. E a menor fração que você pode comprar é pelo preço de R$ 36,40. Ou seja, com R$ 36,00 você consegue comprar um tesouro prefixado que vence em 2023 e que te paga uma taxa de 3,95% ao ano. A gente tem um tesouro prefixado 2026, que vence em 1/1 de 2026, paga uma taxa de 6,02% ao ano, investimento mínimo também R$ 36,40. A gente tem um tesouro prefixado com juros semestrais, que vence em 2031, e que paga uma taxa de 6,8% ao ano. Qual é a diferença do tesouro prefixado com juros semestral para o tesouro prefixado? O tesouro prefixado com juros semestral, a cada 6 meses você recebe os juros na sua corretora. Imagine que você investiu R$ 1.000 e daqui a 6 meses rendeu 200, por exemplo, né? Rendeu 200. Esses 200 caem na sua conta da corretora e os seus R$ 1.000 continuam investidos. Após mais 6 meses, digamos que rendeu mais 200. Os 200 caem na sua conta da corretora e os 1.000 continuam investindo até assim o final do período. Então, a cada 6 meses você vai receber esses juros, porque são juros semestrais. Esse título normalmente é investido por pessoas que têm muito dinheiro, sei lá, tem 1 milhão, 2, 3, investe lá, a cada 6 meses recebe os juros e aí custeia a sua vida, sei lá, faz o que quiser. Para as pessoas que não têm tanto dinheiro, esse investimento não é muito interessante porque você vai eliminar o que a gente chama de juros compostos, né? Aquela bola de neve dos juros sobre juros. Como você sempre vai estar sacando os juros, você vai deixar de ter esses juros sobre juros no seu investimento. Aqui a gente tem o Tesouro Selic, como o nome já diz, vai remunerar a taxa Selic. Por exemplo, nesse Tesouro Selic, ele vence em 1/3 de 2025, o investimento mínimo é R$ 106,00, você precisa um pouquinho mais de dinheiro para investir, e ele vai pagar a taxa Selic mais 0,0344. Hoje a Selic está em 2,25, no momento que eu gravo esse vídeo. Então, você receberia 2,25 mais 0,344, receberia 2,2844%, mais ou menos aí, aproximadamente. E a gente tem o Tesouro IPCA+, esse aqui 2026, ele vence em 15/8 de 2026. E o que é o Tesouro IPCA+? Ele vai pagar o IPCA, que é o nosso índice oficial da inflação, mais uma taxa prefixada. Então esse 2026 vai pagar o que rendeu o IPCA, mais 2,25% ao ano. Digamos que no ano o IPCA rendeu 5%, você receberia 5% do IPCA, mais 2,25% do título, né, dessa taxa prefixada, que daria aproximadamente 7,25%. Aproximadamente porque a conta não é tão simples assim, você viu lá em matemática financeira, se não viu, vai ver. Tesouro IPCA 2035, paga IPCA mais 3,61%, investimento mínimo 39,17 e vence em 2035. E aqui a gente tem outros tesouros IPCAs. E a gente tem alguns tesouros IPCAs com juros semestral, que é justamente aquela mesma coisa. Você investe hoje, a cada 6 meses você recebe os juros na conta da sua corretora. Muito parecido com o tesouro prefixado, só que aqui ele paga o IPCA mais uma taxa pré-fixada. Então a gente acabou de ver, né, os diferentes tipos de título disponível, investimento mínimo inicial. Se eu quiser comprar um título desse, como é que eu faço? Vou ter que vir até a minha corretora e vou lá no ambiente do Tesouro Direto e vou acessar os títulos. Todos aqueles títulos que estavam disponíveis agora, que eu te mostrei, vão estar aqui relacionados para você. Você vai escolher o título que você quer comprar, vai clicar em cima. Né? Como o mercado nesse momento está fechado, eu não consigo comprar, teria que agendar o investimento. Mas se o mercado estivesse aberto, eu ia colocar o valor que eu queria comprar do título, clicar em investir e a minha compra aí seria efetuada. Então, de forma bem simples, você consegue acessar os seus investimentos, né? Comprar os títulos públicos por meio da sua corretora. Beleza, te mostrei como comprar os títulos públicos, no entanto, o governo vai dar uma mordida aí em parte do seu investimento. Por quê? Título público paga imposto de renda.
né? E o pagamento do imposto de renda ocorre conforme essa tabela regressiva aqui. Ou seja, quanto mais tempo seu dinheiro fica investido, menor será a alíquota de imposto de renda. Se você deixou seu dinheiro investido por um período de até 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Se ficou lá entre 181 e 360, você paga 20%. Entre 361 e 720 dias, você paga 17,5%. E acima de 720 dias, 2 anos mais ou menos, você paga 15%. E o imposto de renda é cobrado sobre o rendimento e não sobre o valor total aplicado. Que é isso? Eu investi R$1.000 e vou resgatar 1.500. Eu vou pagar imposto de renda apenas, né, essa alíquota de imposto de renda vai incidir apenas sobre os 500 e não sobre os 1.500 total. Ou seja, o imposto de renda é sobre aquilo que rendeu e não sobre o total aplicado. Nos produtos de renda fixa, o imposto de renda já vem abatido na fonte, ou seja, quando você recebe, quando você resgata o seu investimento, esse valor que você recebe na corretora já é líquido, né, já cobrado o imposto de renda. Aí você só vai ter que fazer a sua declaração anual de imposto de renda e declarar esses investimentos que você realizou. Então aí basicamente a gente viu os títulos públicos federais, não tem muito mistério, são simples de compreender, e a gente vai agora emprestar dinheiro para instituições financeiras, para bancos, e a gente empresta esse dinheiro por meio da caderneta de poupança, certificado de depósito bancário, letra de câmbio, letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, por exemplo. E geralmente esses produtos, né, pós-fixados, são atrelados à taxa CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. E o que é isso? O que é essa taxa CDI? Veja, banco empresta dinheiro para banco. Um banco pode emprestar dinheiro para outro banco. E essa transação, esse empréstimo, é feito também por um produto de renda fixa chamado Certificado de Depósito Interbancário, chamado de CDI. Então, quando um banco empresta dinheiro para outro banco, ele vai cobrar juros, né? Ele não vai emprestar de graça. E aí o que é que acontece? Eu acabei de te falar que o banco empresta dinheiro para o governo e recebe em troca aí, por exemplo, a taxa Selic, né? Emprestei para o governo e recebi a taxa Selic. Logo, quando um banco vai emprestar dinheiro para outro banco, né, ele vai falar o seguinte: eu até te empresto, mas eu vou querer uma taxa igual àquela taxa que eu empresto para o governo, que não faria sentido eu emprestar o dinheiro para outro banco com uma taxa menor do que a taxa que eu empresto para o governo. E por que eu estou te falando isso? Estou te falando isso porque a taxa CDI, a gente fala que ela é irmã gêmea da taxa Selic, porque a taxa CDI quer replicar a taxa Selic. Se um banco empresta para o governo a uma taxa Selic, um banco vai querer emprestar para outro banco por meio de uma taxa muito próxima da taxa Selic. Só que essa taxa que ele empresta para outro banco é chamada de taxa CDI. Então, para resumir, a taxa CDI ela é muito próxima, ela tenta replicar a taxa Selic. Logo, quando você pensa em taxa CDI, você pode já pensar na taxa Selic. Ou seja, se a taxa Selic hoje é 2,25% ao ano, a taxa CDI vai ser muito próxima a 2,25% ao ano também, beleza? Então, a gente viu aí que você vai emprestar dinheiro para banco. Só que no mercado, né, nesses tipos de investimento, existe uma coisa bem interessante chamada Fundo Garantidor de Crédito, que é uma associação civil sem fins lucrativos que administra um mecanismo de proteção para nós investidores. Ou seja, o que é isso, né? Ele garante até 250 mil por CPF e por instituição. Peguei meu dinheiro, coloquei na caderneta de poupança de um banco, por exemplo, e esse banco vai lá e quebra, vai falir. Eu vou perder meu dinheiro? Não, até 250 mil você recebe esse dinheiro de volta. Então, digamos que eu peguei meu dinheiro, deixei lá 300 mil na caderneta de poupança de um banco, e esse banco quebrou, esse banco faliu. Vou perder meu dinheiro? Até 250 mil você recebe de volta. Os outros 50, né, digamos que você tinha 300 aplicado, você vai perder. Então você tem que diversificar seus investimentos para não ter mais que 250 mil em um mesmo banco, para que se esse banco vier a falir, você não perder os seus recursos, beleza? O Conselho Monetário aprovou em 2017 uma regra que estabelece um teto de 1 milhão para um período de 4 anos. Que é isso, antigamente você poderia ter 10 milhões diversificados em diferentes bancos, aí, se quisesse, e se o banco quebrasse até 250 mil, você recebia todo o seu dinheiro de volta. Só que agora o governo limitou isso a um teto de 1 milhão. Então digamos que você tem 1 milhão em 4 bancos, né, 250 mil em cada banco. E um desses bancos quebra, você vai receber 250 mil de volta. Só que agora, seu limite de proteção vai ser apenas 750 mil, porque você usou, entre aspas, 250 mil, porque você tem um limite, um teto. Então você
só estará protegido agora até 650 mil. Se você tiver mais que 650 mil e esses bancos quebrarem, você pode perder o seu dinheiro. No entanto, essa garantia se renova a 4 anos. Depois de 4 anos, você recupera de novo esses 250 mil do exemplo e continua tendo garantido 1 milhão. Então, se você tem mais de 1 milhão, você pense bem se vai investir tudo em produtos relacionados a instituições financeiras, em produtos protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, porque você pode ter, se você tem mais de 1 milhão, você pode ter alguma complicação caso alguns bancos venham falir aí. Então você já entendeu os tipos a proteção que você tem, entendeu o que é a taxa CDI, então vamos entender agora na prática os investimentos. Você tem um certificado de depósito bancário, que pode ser emitido por bancos comerciais, bancos múltiplos de investimento, de desenvolvimento e a Caixa Econômica Federal. Ele pode ser prefixado e pós-fixado, possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito e ocorre a incidência de imposto de renda. Você tem que pagar imposto de renda conforme aquela tabela regressiva. E o que é o CDB? O CDB é um depósito a prazo, é como se você depositasse o dinheiro em sua conta hoje e esse dinheiro só fosse cair lá em uma data futura. E por essa espera que você tem para receber o seu dinheiro, você recebe juros, né? Então é um produto de investimento que você compra e que depois de um prazo você recebe de volta com juros. Outro investimento muito parecido com o CDB é a letra de câmbio. E aqui a palavra câmbio refere-se à possibilidade de troca e não de comércio internacional ou moeda estrangeira. Que fique claro, né? Quando você compra uma letra de câmbio, não tem nenhuma relação com dólar, com euro, com moeda estrangeira, nada disso. É câmbio no sentido de troca. Pode ser emitido por financeiras, pode ser também pré-fixado e pós-fixado e também possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito e ocorre incidência de imposto de renda. Você vai ter que pagar imposto de renda. Então ele é muito parecido com o CDB. E se você quiser investir, você vai ter que ir até a sua corretora que terão diferentes CDBs e LCs lá disponível para você e vou te mostrar aqui na prática. Bom, você vai acessar a sua corretora e na minha corretora aqui o CDB e o LC estão basicamente juntos aqui. Ao clicar você vai ser direcionado para a página e serão listados todos esses investimentos. Lembrando que a corretora é uma plataforma independente que vai listar investimentos de diferentes bancos. Então aqui você vai ter CDB, LC do Banco Máxima, Banco Caruana, Banco Luso, Banco Pini, entre outros. Então vão ter vários investimentos de diferentes instituições financeiras. Então você tem aqui o Banco Máxima, que tem um CDB pré-fixado que vence em 14/6/2028, que paga uma taxa de 12% ao ano. Então tem uma rentabilidade bem interessante, maior do que o Tesouro Direto, 12% ao ano. Investimento mínimo R$100, o valor líquido a ser resgatado ao fim do prazo aqui seria R$ 222,17. E aí você vai ter diferentes investimentos com diferentes prazos e diferentes taxas. Você tem o CDB também, o LC, atrelado ao IPCA, por exemplo aqui, o Só Sinal, isso aqui deve ser um LC, ele vence em 18/6/2027 e paga IPCA mais 4% ao ano, investimento mínimo R$1.000, e a expectativa é que você resgate R$ 1.887,24. Lembrando aqui que isso aqui não é o valor exato, justamente porque é uma projeção do IPCA que está sendo feito aqui. Mas a gente não tem certeza se o IPCA vai render realmente isso que eles estão projetando. Então, é uma projeção. Você tem aqui também CDB atrelado à taxa CDI, pós-fixado. Então, você tem um CDB que paga, por exemplo, aqui do Banco Máximo, que vence em 2022, que paga 155% do CDI, investimento mínimo 1.218. Que é isso, 155%? Ele paga acima do CDI, né? Você tem a taxa Selic em 2,25, o CDI vai ser próximo à taxa Selic, ele paga 55% a mais do que o Selic, 55% a mais do que o CDI, né? Enquanto o Tesouro Selic paga a taxa Selic, esse paga 55% a mais do CDI, que vai ser muito próximo à taxa Selic. E aí vão ter vários aqui, diversos, que você pode escolher para investir com base no prazo e no investimento inicial. Clicou em cima no que você deseja comprar, quando o mercado estiver aberto você vai colocar o valor que você quer investir, clicou em investir e a sua negociação será feita, você conseguirá comprar o seu CDB ou LC, né? A gente viu ali o CDB e a letra de câmbio, mas existem outros produtos emitidos por instituições financeiras, como a LCI, que é a letra de crédito imobiliário, que é lastreado por créditos imobiliários, garantido por hipoteca ou alienação fiduciária de coisa imóvel.
pode ser pré-fixado e pós-fixado, também possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito, e uma diferença é que ele é isento de imposto de renda para a pessoa física. Então você, pessoa física, ao comprar, não pagará imposto de renda. Muito parecido com a LCI, é a LCA, a letra de crédito do agronegócio. São títulos de crédito garantidos por empréstimos direcionados ao agronegócio. Também pode ser pré-fixado e pós-fixado, possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito e também, assim como a LCI, é isento de imposto de renda. E para você comprar esses dois produtos de investimento, você vai ter que ir até a sua corretora. Bom, na minha corretora, a LCI e a LCA também ficam juntos aqui. Ó. Se você clicar, você vai ser redirecionado para a página e vai ver também os diferentes tipos de LCI e LCA que você tem disponível. Então, você tem uma do Banco Pini, que vence em 2022, paga 114% do CDI, né? Valor mínimo é R$1.000 e a expectativa é que o retorno seja de R$ 1.055,92. Lembrando que aqui você é isento de imposto de renda e terão diferentes aqui LCI e LCA com diferentes rentabilidades, investimentos mínimos e também, né, prazo de resgate. Então tem disponível, você vai ter que acessar e escolher aquele que é melhor, que mais se adequa para a sua necessidade. Para investir, mesma coisa, clique em cima. Quando o mercado estiver aberto, você vai colocar o valor e vai clicar em investir e seu investimento será feito aqui, ó. Coloco o valor e vou em investir. Aqui também, ao clicar, você vai ter algumas informações, né? O banco, o valor mínimo, entre outras informações aqui que você pode ter acesso. Outro investimento aqui emitido por instituição financeira são as letras financeiras, né? Possui como finalidade captar recursos de médio e longo prazo para instituições financeiras. Tem vencimento superior a 2 anos e valor de emissão elevado. Essa é uma das desvantagens desse investimento. Pode ser pré-fixado e pós-fixado também. Não possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito, então não está garantido. Se o banco vier a quebrar, você pode, né, se a instituição financeira vier a quebrar, você pode perder o seu dinheiro. E ocorre incidência de imposto de renda, você paga imposto de renda. No entanto, esse investimento também está disponível na sua conta da corretora. Você vem aqui na corretora, vai ter a letra financeira. E aqui você vai identificar as diferentes disponíveis. Então você tem um do Banco Caruana, da instituição Caruana, do tipo pré-fixada, que vence em 2025, que paga uma taxa de 7,9% ao ano. Só que o investimento mínimo é R$50 mil. Então você vai ver aqui, ó, que todas elas, o investimento mínimo, nesse caso aqui, está sendo R$50 mil. Mas ela pode ser pré-fixada, pode ser atrelada também ao CDI aqui para você. Lembrando que não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito e você paga imposto de renda. Então, caso queira comprar esse tipo de investimento, vai correr um risco um pouco maior por não ter essa garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então esses são os investimentos, né, emitidos por instituições financeiras mais comuns aí que você vai ter acesso por meio da sua corretora. Então se você quer começar a investir, você já começa a ter esses investimentos aí com diferentes taxas, diferentes características que você pode escolher. Então, passamos aí, terminamos os investimentos atrelados, né, os principais investimentos atrelados a instituições financeiras, emitidos por instituições financeiras, e vamos agora para os investimentos emitidos por empresas, que são as debêntures e commercial papers, né? Os produtos de renda fixa emitidos por empresas, commercial papers, as notas promissórias e as debêntures. Tanto as debêntures quanto as notas promissórias são títulos de dívida, né? Você vai estar comprando, emprestando dinheiro para uma determinada empresa. As debêntures aí têm o objetivo de captar recursos, né? Capital fixo para a organização, capital de mais longo prazo, enquanto o commercial paper busca captar capital de giro para as empresas. O prazo da debênture é longo prazo e o prazo dos commercial papers são curto prazo. Quem pode emitir debêntures? SAs abertas, aquelas empresas listadas lá na Bolsa de Valores. E além das SAs abertas, podem emitir debêntures a sociedade de arrendamento mercantil, companhias hipotecárias e o BNDES. Quem pode emitir commercial papers, né? As notas promissórias, as SAs abertas e fechadas, né? As listadas em bolsa ou não. Qual é o prazo mínimo para o resgate de uma debênture? 1 ano. Prazo mínimo de resgate para um commercial paper, 30 dias. Prazo máximo de vencimento de uma debênture não tem. E o prazo máximo de uma nota promissória, de um commercial paper, é para SA aberto 360 dias, para SA fechada 180 dias. Ou seja, commercial paper realmente são para curto prazo, né? É uma captação de recursos que a empresa faz para um curto prazo. E as debêntures podem ser conversíveis em ação, por exemplo.
Se você quiser comprar debênture, você vai encontrar facilmente na sua corretora. O Commercial Paper já é um pouco mais difícil de adquirir esse tipo de investimento. Lembrando que as debêntures não possuem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, né? Não são investimentos emitidos por bancos, então não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Você vai emprestar dinheiro para uma empresa, caso essa empresa venha a falir, você tem um risco, né, de não receber esse dinheiro. Que fique claro que isso aqui não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Para comprar debênture, você vai também acessar a sua corretora. Estou aqui na minha corretora, venho aqui em debêntures e serão listadas as diferentes debêntures que tem. Então, por exemplo, você tem a debênture da RMGG11 Rodovia, né, que é isento de imposto de renda e vence em 15/12/2029. Paga IPCA mais 4,70%. Normalmente, as debêntures têm cobrança de imposto de renda conforme aquela tabela regressiva. No entanto, existem algumas debêntures que são chamadas de debêntures incentivadas, que são isentas de imposto de renda. Essas debêntures, né, captam recursos para investir na infraestrutura do país. Logo, o governo dá essa isenção de imposto de renda. Então, pode ser que a debênture pague imposto de renda e pode ser que a debênture seja isenta e você, né, seja incentivada e seja isenta de imposto de renda. Aí você vai ter que ver na hora de investir. Eu tenho aqui, por exemplo, a debênture da Via Varejo, que está pagando CDI mais 3% ao ano, né? Então, provavelmente vocês conhecem essa empresa Via Varejo, que está muito famosa no mercado. Você pode emprestar dinheiro para essa empresa. Essa debênture aqui já paga imposto de renda de 17,5% devido ao prazo aí que é 699 dias. Então, você vai ter acesso a diferentes debêntures aqui. Essas com a marcaçãozinha amarela são destinadas a investidor qualificado, então não está aberto ao público como um todo. Caso você queira comprar, você teria que ser investidor qualificado. Para isso, você vai ter que ter 1 milhão investido, né? Ou alguma certificação do mercado financeiro que te dá esse título de investidor qualificado. Beleza? Então aqui você consegue investir nas debêntures, lembrando que não tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Se a empresa não te pagar, você pode vir a ter... se a empresa falir, quebrar, você pode vir a ter prejuízo e não receber o seu dinheiro. Então, eu sei que a gente falou várias siglas, vários nomes, uma possui imposto de renda, outra não possui, uma possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito, outra não. Então, para facilitar na sua vida na hora de investir e para facilitar a sua vida e na hora de fazer as atividades, eu criei esse quadro aqui, ó, que vai separar os investimentos, demonstrando aquele que tem imposto de renda e aquele que tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Por exemplo, título público federal possui pagamento de imposto de renda e não possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Você está emprestando dinheiro para o governo, né? A garantia é o próprio governo. Acredita-se que o governo vai te pagar. Teoricamente é o investimento mais seguro que a gente tem, porque na pior das hipóteses o governo vai lá e imprime dinheiro, né? E se chegar ao ponto do governo não te pagar, sua última preocupação vai ser esse dinheiro investido, porque o Brasil já vai estar um caos aí, né? Caderneta de poupança é isenta de imposto de renda para pessoa física e possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito. CDB e letra de câmbio possui imposto de renda para pessoa física e possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito. LCI, LCA e letra hipotecária são isentas de imposto de renda e possui também garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Letra financeira possui imposto de renda e não possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Commercial Paper possui imposto de renda e não possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Debêntures pode possuir imposto de renda ou não, depende se a debênture foi incentivada, são isentas de imposto de renda. Caso ela não seja incentivada, possui imposto de renda. E não possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então, na hora que você for escolher, analise essas características, analise os investimentos, identifique, né, qual é o melhor investimento para você comprar, qual é o melhor produto de renda fixa para você comprar, dado essas características, dado o prazo que você quer e dado o investimento mínimo que você, né, possui, o dinheiro que você possui para investir. Então, nessa aula a gente viu essa diferença entre renda fixa e renda variável, as características dos produtos de renda fixa, e vimos de forma prática, te dando ferramenta para que você já comece a investir nos produtos de renda fixa aí, seja emitido pelo governo, instituições financeiras ou empresas. Por essa aula é isso, espero que tenham ficado com bastante dúvidas. Leve essa dúvida para a live e nos vemos lá. Grande abraço e até a live. Tchau!